E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós daremos início à nossa aula número 10 do curso de Questões Comentadas de Direito Previdenciário. O tema de hoje versará sobre plano de benefícios. Em geral, serão questões sobre plano de benefícios, tá bom? Esse é o primeiro bloco, questões de número 226 a 230. Se você não adquiriu o curso completo ainda, é só acessar o site que está aqui embaixo, eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Vamos então à questão 226. Estejam aí com as leis 8.212 e 8.213, com o decreto 3.048 também, porque eles serão relevantes. Maria, empregada pública há 15 anos, morreu vítima de câncer. Maria não deixou descendentes, como sucessores apenas seus avós maternos, que desempenharam o papel de pais, grifem isso, porque isso vai ser relevante para a prova, para a questão, desempenharam o papel de pais desde que Maria nasceu. Considerando a jurisprudência do STJ e o disposto na legislação aplicável ao caso, assinale a alternativa correta. Letra A. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do protocolo do requerimento administrativo na repartição competente. Falso. Existe uma súmula do STJ, vocês vão anotar para mim, é a súmula 340 do STJ, que prevê que a lei aplicável à concessão dessa pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado e não na data do protocolo do requerimento, tá? B. Os avós estão incluídos, juntamente com os pais, no rol de dependentes do segurado da Lei nº 8.213 e a eles caberia o benefício da pensão por morte, ainda que não tivessem desempenhado o papel de pais. São dois erros. O primeiro erro é que os avós não estão no rol de dependentes da Lei 8.213, especialmente o artigo 77, que trata sobre a pensão por morte, e para que eles pudessem, embora não estar contidos no rol de dependentes, receber esse benefício do direito à pensão por morte, deveriam desempenhar os papéis de pais. Nós vamos ver um informativo daqui a pouquinho, tá? Letra C. Ainda que Maria tivesse um filho de 10 anos, seus avós teriam direito a uma parcela da pensão? Não. Nós temos que os filhos são considerados de primeira classe, eles estão aí em uma preferência, né? Na verdade, nós temos aqui uma relevância para esses filhos e também os cônjuges. Letra D. A dependência econômica dos avós de Maria, assim como a dos pais, do cônjuge e do filho não emancipado menor de 21, é presumida pela legislação. Falso. Então, nós temos os avós não estando no rol desses dependentes, e a gente sabe que vai ser presumido esta dependência econômica para algumas classes, por exemplo, cônjuge, filhos é presumido, mas para os avós não. Letra I. Embora os avós não estejam no rol de dependentes, muito bem, eles desempenharam o papel de pais. A questão disse isso. De forma que, se preenchidos os demais requisitos legais, os avós da segurada podem ter direito à pensão por morte. Correto. Esse é o entendimento do STJ. Vocês podem localizar esse entendimento em um informativo, que é o 594, tá bom? Do STJ. Anotem aí. Então, o gabarito da questão 226, letra E. 227. Para efeito de concessão de benefício aos dependentes, a dependência econômica dos genitores, então nós temos aqui os pais, do segurado, é considerada presumida, pelo contrário. Então, somente os de primeira classe, cônjuge ou filhos, que é presumida. Os pais, conforme a Lei 8.213, artigo número 16, ela deverá ser comprovada, tá bom? A dependência econômica deve ser, então, comprovada para os pais. Vamos anotar aqui. Questão 227, incorreta. 228. No regime geral de previdência, é correto dispor, letra A,
Carência é o período em que o segurado mantém essa qualidade, independentemente de contribuições, sem limite de prazo, estando em gozo de benefício. Nessa letra A não é o conceito de carência, mas o conceito de graça. É quando o segurado mantém essa qualidade. Isso está previsto no artigo 15, se vocês observarem, da própria Lei 8.213. E ainda mais, eu digo, a letra A e B inverteram os conceitos. Então, veja, carência seria o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Então, aqui houve uma inversão conceitual, enquanto que período de graça é justamente o período em que o segurado mantém essa qualidade, independentemente de contribuições, e seria sem limite de prazo, o inciso 1, se eu não me engano, do artigo 15, estando em gozo de benefício, tá? C. O período de graça está no artigo 24, o conceito. Letra C. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência, com no mínimo 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido. Essa disposição estava prevista no artigo 24, parágrafo único da Lei 8.213, mas ela foi revogada em 2017, tá? Então, falsa também. D. Depende de carência a pensão por morte, o auxílio reclusão, o salário família e o auxílio acidente. Não. Correto dizer é independe de carência, segundo o artigo 26. Sobrou a letra E. Independe de carência o salário maternidade para seguradas empregada, para trabalhadora avulsa e para empregada doméstica. Certo ou errado? Certíssimo. Anotem aí. Artigo 26, inciso número 6. Então está correto e realmente independe de carência. 229. É considerado segurado obrigatório do regime geral, na qualidade de contribuinte individual, o associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza, mesmo que não receba remuneração. O problema dessa questão, veja, é contribuinte individual esse associado eleito para o cargo de direção, desde que ele receba remuneração. Então tá aqui o errinho, ó. Coloquei desde. Então, desde que receba remuneração, tá bom? Então, a questão 229, ela está incorreta. O artigo de referência é a Lei 8.213, artigo número 11, a linha F. Questão 230. Nos termos da Lei 8.212, marque a alternativa que não contém um segurado obrigatório. Então, eu quero a que não contém. A. O servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, autarquia, inclusive em regimes especial e fundações públicas, é segurado obrigatório? Sim. B. O brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais, brasileiros ou internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país de domicílio. É um segurado obrigatório? Com certeza. C. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, definida em legislação específica, presta serviço para atender a necessidade transitória de substituição de pessoal, regular e permanente, ou a acréscimo extraordinário de serviços de outras empresas. Temos aqui também um segurado obrigatório. Sobrou a letra D, o maior de 14 anos de idade que se filiar ao regime geral de previdência. Aqui nós estamos diante de um segurado facultativo, conforme o artigo 13 da Lei 8.213, mas essa questão é um pouco perigosa.
não é? Porque existe o menor aprendiz, que entraria na condição de empregado, mas a questão 230 considerou como gabarito a letra D, o maior de 14 anos que se filia ao RGPS. Tá bom? Então, fechamos o nosso bloco 1 da aula 10. Qualquer dúvida, é só nos procurar por esses mecanismos aqui das redes sociais. Curtam o vídeo e qualquer dúvida é só mandar por e-mail, tá bom? Um grande abraço para vocês, até mais.